Ó meu Deus querido, eu entro na Tua presença com alegria e gratidão. Sei da Sua fidelidade e que ela é eterna. O Senhor é bom e a Sua bondade dura para sempre. O Senhor não é bom um dia. O Senhor não foi bom ontem. O Senhor é bom hoje e será amanhã. E todos os dias da nossa existência, durante toda a nossa vida, sempre permanecerá bom. Porque o Senhor é bom. É isso que o Senhor nos ensina, a sermos como o Senhor, estáveis, perseverantes, determinados. Não pessoas apenas entusiasmadas um dia e empolgadas com uma coisa ou outra. Não, não. O Senhor nos ensina bem mais que isso. Não vivíamos apenas de impulsos emocionais, mas vivíamos uma fé viva, contínua, estável. Oh Deus, o Senhor nos ensina a sermos vencedores. O Senhor diz na sua palavra exatamente como uma pessoa pode ser vencedora em tudo. E é seguindo seus passos. Então nós demos início ao propósito ontem. Então o que o Senhor espera de cada um? O Senhor espera determinação, continuismo, uma confiança inabalável, determinação, força para prosseguir, que nada seja capaz de fazer aquele que se comprometeu com o Senhor parar no meio do caminho. Nada. É isso que o Senhor nos ensina. É isso que o Senhor espera do seu povo. Então, meu Pai, a Tua palavra ainda, Paulo fala, corramos de tal maneira que alcancemos o prêmio. Porque ele fala, ele dá esse detalhe, muitos numa maratona largam. Na largada tem gente demais. Mas quem vai chegar lá? Somente aqueles que têm uma força interna maior, capaz de passar por cima da dor, do cansaço, da fadiga, de tudo. Esses chegam lá. É por isso que tantos saem, estão lá na largada e tão poucos na chegada. Mas nós somos ensinados como fazer. O Senhor nos ensina. Está aí à disposição para todo mundo. Todos podem chegar lá. Não é um ou outro. É o que nós vamos falar. Todos podem. Está à disposição. Aí, somos nós que vamos decidir. Então, eu oro para que corações realmente estejam preparados para algo maior, para sair do lugar comum. Alguns da miséria espiritual, física, emocional, outros da mediocridade. Porque alguns estão já numa condição muito ruim, mas alguns não são, nem sabem o que são. São medianos, nem está lá, nem foi além. E o Senhor nos convida sempre a decidirmos a nossa vida. Você não tem que estar lá. Você pode estar aquém. Você não tem que estar aquém. Você pode estar muito além. Você pode ir além. O Senhor nos ensina. Sempre podemos. E eu oro para que um espírito determinado, estável, continuista,
permaneça, e se não existe, que passe a existir, que seja desenvolvido na vida de cada um. Cubra todos com teu sangue, fala aos corações, levanta, abra mentes, corações rasgados, vidas mudadas. Eu oro por transformações, eu oro para que aqui, meu Deus, haja pessoas fortes, determinadas, que são movidas pelo Teu Espírito, que decidiram ser cheias do Teu Espírito Santo. Perdoa as nossas falhas, nossos erros. Perdoa, meu Deus, o que falamos, pensamos, o que fizemos que tenha Te entristecido, nos perdoa. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Lava todos com Teu sangue, abençoa vidas. Venha ao nosso encontro e fala aos corações. Assuma o controle deste trabalho. Nós precisamos da Tua presença aqui. Nós precisamos, meu Pai, que o Senhor esteja no nosso meio. Se o Senhor não tiver, não tem sentido. O que vamos ouvir o quê? Eu não tenho nada, nem para mim, se não for do Senhor. Então, seja conosco. Eu repreendo obras armadas, preparadas contra nós. Todas as arquitetações malignas, seladas, armadilhas, ferramentas preparadas contra nós, eu destruo no nome de Jesus. Eu desfaço agora, no nome de Jesus Cristo, todas as armações do inferno, eu destruo no nome de Jesus, contra a igreja, o ministério, nossas vidas, famílias, eu destruo no nome de Jesus, setas, para roubar vidas, mentes, porque se rouba a palavra, rouba tudo, porque só a palavra nos limpa e nos conduz. Então eu repreendo em nome de Jesus todo o mal. E peço mentes lavadas com Teu sangue, corações lavados com Teu sangue, meu Pai. Que olhos, ouvidos sejam lavados com Teu sangue. Um povo forte e determinado esteja aqui. Eu abençoo a todos, agradeço ao Senhor por essa oportunidade, por esse dia. Nós te amamos muito e te glorificamos por tudo que tem feito. É uma grande oportunidade e me sinto honrada por estar aqui. Obrigada, Deus. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2016, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos lá, então. Em Eclesiastes 9:11, fala algo muito importante para nós. Tira o olhar lá de fora, qualquer ideia que você tenha do mundo lá fora, e traga para o nosso mundo aqui. Para a nossa fé. Então ele disse, percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida na mesa. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e a sorte, que é o que eu prefiro na Almeida Corrigida, pertencem a todos. Mas na Amplificada Atualizada também diz assim, mas o tempo e a oportunidade afetam a todos. Então ele diz, se todo mundo, o dia de todo mundo tem 24 horas, a semana de todo mundo tem 7 dias. Por quê? Eu tenho percebido, o sujeito é veloz, tem tudo para vencer a corrida, tem talentos, mas não vence. Ele é forte, é bem preparado para a guerra também, não vence a guerra.
Ele é sábio, com tanta sabedoria. Como é que pode ser tão sábio e nem ter comida na mesa, ter uma situação, um trabalho que não lhe remunera bem, que ele não consegue nem sequer ter uma vida digna? Os prudentes nem sempre são ricos. Com tanta prudência, tão boa administração, como é que não fica rico? Os instruídos, ou na outra tradução, os entendidos, nem sempre têm prestígio. Na tradução Almeida diz, nem sempre são favorecidos. Com tanto entendimento, com tanta instrução, por que não é favorecido? Sendo que o seu dia tem a mesma quantidade de horas, a sua semana também, e todas as promessas que estão na Bíblia, as oportunidades de vencer, são para ele. Por quê? É simples. Porque essas pessoas dependem dos seus talentos. Elas não dependem de Deus. Por que Salomão se perdeu? Porque ele deixou de depender de Deus. Por que muitas pessoas, tendo tantas qualificações e credenciais e conhecimento, e talentos e capacidade, estão sempre à margem? Seu dia é igual, tem a mesma quantidade de horas como de qualquer outra pessoa. Mas ela não vai. Ela tem oportunidade, as oportunidades, as bênçãos estão à disposição dela. Mas não vai. Quer dizer, Deus não faz acepção de pessoas. Eu creio que eu poderia trocar até esse último versículo, mas o tempo e a sorte e a oportunidade afetam a todos, pertencem a todos, por Deus não faz acepção de pessoas. O dia de todo mundo tem 24 horas, a semana 7 dias, e todas as promessas que o Senhor fez para o seu povo estão aí à disposição para qualquer pessoa que crê. Mas quantas pessoas que vieram para a igreja, elas fazem seus projetos, mas a fé continua na sua capacidade humana, ou em coisas que ela vê. A fé dela continua no lugar errado. Ela sempre dependeu de algumas coisas, ela vem para a fé, ela continua dependendo daquilo. A fé dela, o veloz, aqui tem fé na sua capacidade. Ele é veloz, então tenho fé na minha velocidade, na minha capacidade de chegar, de competir com tantos. Mas como falta a fé no lugar certo, e consequentemente, então, a bênção de Deus sobre ele, ele vai ter que contar só com a sua velocidade, ou com a sua força para ir na guerra, ou com a sua sabedoria, ou com isso e aquilo. Ele vai contar só com isso, e isso não é o bastante. Se você conta só com os seus talentos, com os seus dons, se você conta com aquilo que é natural, você vai ter o que é natural, e às vezes nem isso. Às vezes nem isso. Alguém passa na tua frente. Dependendo da determinação daquela pessoa, ela passa na tua frente. Ela conta com a fé natural, você conta com a fé natural. Não, mas eu tenho Jesus, mas talvez você ainda conte mais. A sua fé está mais naquilo que você vê, nos seus talentos, na sua capacidade, do que em Deus. É falta de oportunidade? Não, elas estão aí. Por que tem gente que aproveita tão bem o seu tempo e outros não?
Alguns aproveitam bem, usam para as coisas que vão produzir frutos, produzem bem, outros não. Terminam um dia e perguntam, o que eu fiz? Eu fiz tanta coisa, não fiz nada. Mas por quê? Muitas pessoas, mesmo sendo cristãs, elas continuam caminhando com uma cabeça natural, com a cabeça mundana, com uma mentalidade natural e não espiritual. A fé está no mesmo lugar que sempre esteve. Ele está na igreja, ele entra dentro de uma fé, mas a fé não muda. Aparentemente ele está dentro, mas a cabeça dele ainda funciona com a mesma mentalidade. Não muda. Vamos falar de duas pessoas que tiveram oportunidade. Lucas 22, 1 a 6. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhes prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade. Olha, ele teve uma grande oportunidade. Ele trocou aquela grande oportunidade, a oportunidade da vida dele, por uma oportunidade de pegar o Senhor. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Aí vamos lá. Quantas pessoas eu já ouvi isso na vida? Por que o Senhor sabia que Judas roubava? Eu já vou mostrar isso para você. Ele roubava as ofertas. Parece que ele estava ali no grupo, mas sabe aquela pessoa que não se encaixa? Eu posso ler várias passagens que ele estava sempre tendo uma opinião contrária, uma atitude que não batia com aquela fé. Não batia com aquela fé. A fé que ele tinha, que o Senhor estava dando a todos eles, aquela oportunidade, aquele mundo novo, não batia. A cabeça dele não estava ali, o espírito dele não estava ali. Todos nós temos dois homens dentro de nós, duas pessoas, um carnal e um espiritual. Nós temos duas mentes, uma carnal e uma espiritual. Aí no mundo pode se chamar de o homem bom e o homem mau. Mas na fé, eu posso usar a direção bíblica, a mente da carne e a mente do espírito. O meu homem interior, espiritual, o meu homem exterior, o meu homem carnal. Quem vai prevalecer? Diga comigo, aquele que eu alimentar. Esse que vai prevalecer. Aquele que você alimenta. Quanto mais você alimenta o seu homem espiritual, com a palavra, mais espiritual você fica. Quanto mais você alimenta o seu homem carnal, mais carnal
você vai ficar. Então, é aquele que você alimenta. Quem você está alimentando é o que está ficando mais forte. Aquele que você para de alimentar é o que vai enfraquecendo e tende a morrer. Aquele que você está alimentando é aquele que vai ficando mais forte. Aquele que você para de alimentar é o que tem que morrer. Que ele vai enfraquecer tanto que ele vai morrer. Porque você não está mais dando alimento para ele. Você não está dando nutrição nenhuma. Então, o Judas teve uma grande oportunidade da vida dele. Quem escolheu Judas? Jesus. Jesus não sabia quem era o Judas, sabia. Jesus não sabia que ele iria traí-lo, que ele estava roubando as ofertas, sabia. Aí, as pessoas perguntam, por que o senhor não fez nada? Que é o que muita gente, às vezes, eu já me questionei. Não só fui questionada, como me questionei. Oportunidades que você dá para as pessoas, e aquela pessoa que está perto de você, ela acaba te traindo. Ela te trai. Aí você vem aquele pensamento assim, eu não ouvi direito a Deus? Bom, Jesus não ouviu direito o seu espírito? Será que ele se enganou? Será que ele se enganou? Não, eu não creio que Jesus se enganou. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Mas como? Então, trago para mim, algumas vezes, que fui traída com pessoas que estavam do meu lado, eu me enganei, eu não ouvi bem a Deus, não era para essas pessoas estarem comigo? Não, também não creio. Eu não creio que esse é o caso. Eu creio que Deus dá oportunidades para as pessoas. Eu creio que é necessário que as pessoas tenham oportunidades. Eu creio que Deus está o tempo todo dando oportunidades para as pessoas. Agora, o que elas vão fazer com essas oportunidades é com elas. Elas têm oportunidade de estar num lugar e agora a oportunidade de fazer uma escolha certa. Como o povo de Israel. O Senhor os tirou do Egito para levá-los para uma boa terra. Eles estavam tendo a oportunidade de serem livres e agora livres caminharem, estavam caminhando para a terra prometida. Mas eles, a maioria, fez escolhas erradas. Eles tinham algo nas mãos, mas todas as vezes que eles eram testados, eles caíam nos mesmos erros e tinham que dar mais uma volta ao redor daquela mesma montanha. Que é o que acontece com muita gente. Elas têm oportunidades, Deus dá a elas. Agora elas podem fazer escolhas corretas ali, tomar uma boa decisão. Elas muitas vezes não tomam, com aquela oportunidade maravilhosa que elas têm nas mãos, elas não tomam a decisão certa, elas não passam nos testes. Por que o diabo entrou em Judas? O diabo não forçou a porta do coração do Judas, ele teve livre acesso. O Judas não sabia o que era errado, ele sabia. Ele sabia que ele tinha uma grande oportunidade das mãos, também sabia. Mas simplesmente, ele trocou a oportunidade de ser um grande discípulo e fazer história. E hoje, e tantas outras gerações terem se edificado, e nós poderemos estar falando de um Judas cheio do Espírito Santo, mas estamos falando de um Judas que deixou Satanás entrar nele. Ele deixou, então Satanás entrou em Judas. E ele trocou a oportunidade de ser um discípulo cheio do Espírito Santo para
ter uma oportunidade de pegar Jesus. Ele deixou o diabo cegá-lo. E ele simplesmente escolheu, tomou a pior decisão que um ser humano poderia tomar. A pior. Só isso. E acabou com a vida dele. Todos os dias as pessoas estão tendo oportunidades dadas por Deus e muitas vezes elas simplesmente não estão vendo. Que às vezes aquele pensamento, aquele sentimento, é o diabo lutando para entrar, buscando uma porta aberta para entrar, para roubar a mente, o entendimento, a visão e a vida da pessoa. A vida. Mas Judas não tinha o bastante para se manter firme? Claro que ele tinha. Ele andava com Jesus. Ele passou 3 anos da vida dele andando com Jesus, dormindo no mesmo lugar, comendo com Jesus, ouvindo os ensinamentos, vendo bênçãos acontecer, vidas sendo libertas e serem abençoadas, e vendo todo tipo de acontecimento milagroso, grandioso, mensagens poderosas, profundas. Mas ele não permitiu que o seu espírito mudasse, porque ele não alimentou o seu homem espiritual. Ele não trabalhou por uma renovação mental. Então ele tinha tudo, ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas com o espírito errado. Lugar certo, fazendo a coisa certa, quer dizer, caminhando ali com Jesus pelo menos. Porque não estava fazendo tudo certo, essa é a verdade. Mas eu digo, fazendo a coisa certa é sendo um discípulo. No lugar certo. Ele tinha algo promissor. Promissor. Mas o espírito não estava certo. E não foi falta de alimento. Alimento foi dado, ajuda foi dada, direção foi dada, exemplo impecável. Aí as pessoas olham sobre Judas e pregamos sobre Judas e o Satanás entrou nele. Gente, o diabo está fazendo isso o tempo todo na vida das pessoas. Quantas pessoas que entraram no propósito ontem e nem começou bem o propósito, elas já quebraram. Elas já quebraram. Bom, mas elas esperam ter um ano glorioso, fazendo a mesma coisa que sempre fizeram? Não. Dependendo da mesma mentalidade e da mesma fé natural? Não. Eu posso entrar em algo, eu posso estar teoricamente fazendo parte de algo assombroso, de bom. Mas continuar dependendo das mesmas coisas, continuar alimentando o mesmo espírito, continuar com a mesma cabeça. E ele estava dentro do cristianismo, ele seguia Jesus Cristo, como tantos. E ele deu lugar para o diabo entrar na vida dele, e ele marcar toda a história como a pior pessoa do mundo. Porque todo mundo até hoje odeia Judas. Estava diante dele a oportunidade. E ele trocou, e qual foi o fim dele? Suicídio, se enforcou, terminou de uma maneira
miserável, derrotada, sendo que ele teve a grande oportunidade de reescrever a sua história e construir uma história de sucesso. Tanto quanto a de Pedro, a de Paulo. Ele podia ter sido uma espécie, um homem como Pedro, um homem como Paulo. Ele podia ter sido um Estevão, ele podia ter sido tantos outros. Tantos. Ele podia ter sido como João, que recebeu toda a revelação do Apocalipse. Como Filipe. Tantos. Ele poderia, ele teve condições para isso. Ele tinha capacidade, dons, talentos, ele tinha. Mas ele nunca assumiu o caráter de Deus. E a oportunidade que ele teve, como tantos que saíram do Egito, ele simplesmente jogou fora. Aí olha aqui. Vamos para João 12. 1-7. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume raro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o dinheiro nela colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Deixa em paz. Maria teve uma oportunidade na vida dela, que lá dentro dela, possivelmente ela entendeu, é a última. Uma como essa eu não vou ter. E sabe o que ela fez? Ela pegou o melhor que ela tinha. Ela estava acostumada a dar o melhor tempo dela, o melhor dela. Agora ela pegou o melhor que ela tinha e jogou nos pés do Senhor. Ela pegou aquela oportunidade e deu tudo que ela tinha. Tempo, energia, fé, dinheiro, tudo. Ela deu tudo que ela tinha. Ela se derramou no Senhor, com toda a força da vida dela. Na mesma casa, no mesmo jantar, ali prepararam um jantar para Jesus. No mesmo jantar em que Maria estava, Judas também estava. A mesma oportunidade que um teve, o outro teve, um foi chamado para ser um discípulo. E ela pegou aquela oportunidade que Deus estava proporcionando a ela, com Jesus na casa dela, e usou, sem deixar faltar nada. Resultado, dentro do propósito de vida dessa mulher, essa mulher foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Essa mulher viveu experiências com Jesus única. Essa mulher.
Porque quando Jesus diz aqui, ó, que guarde para o meu sepultamento, ou que use no meu sepultamento, essa Maria, que fala Maria Madalena, que era de Magdala, ela estava lá, junto com a Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres. Mas Jesus falou com ela. Se você vê ali no 11, você vê, é a mesma Maria, irmã do Lázaro. Algumas pessoas acham que é a mulher, lá a mulher adúltera. Não, essa Maria nunca casou. Ela teve um passado ruim de prostituição. A outra, uma outra mulher, uma outra pessoa, que foi pega, ela era casada e foi pega no ato, é outra história. Essa mulher, dentro do propósito de vida dela agora, ela subiu, Deus a honrou sob maneira. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Dentro do propósito de vida dela, ela foi honrada. Ela foi honrada. Enquanto Judas se suicidou, ela estava vendo a glória de Deus. Mas quando ela teve a oportunidade, na vida dela, ela não jogou fora. Ela agarrou. A Marta não fez o mesmo que ela. Nem o Lázaro se jogou dessa maneira. Mas pensa, se esses viram a glória do Senhor como ela. Judas, mas Maria. Então, o que eu quero mostrar é que é fácil as pessoas reclamarem da sua sorte, mas o tempo e a sorte pertencem a todos. É fácil as pessoas falarem, eu não tive isso, eu não tive. Não, eu estou mostrando a você que numa mesma casa tinha muitas pessoas com o mesmo Jesus, mas só uma se lançou inteiramente, tempo, força, energia, gratidão, só uma investiu o melhor que tinha, só uma. Essa mulher já tinha chorado, essa mulher lançou o perfume nos pés dele, essa mulher enxugou com os cabelos, essa mulher caiu aos seus pés. Ela caiu aos seus pés. Ela investiu, você vê essa mulher investindo tempo, energia, fé, dinheiro, porque esse perfume custava muito, muito. Ela não teve vergonha das pessoas verem ela aos pés de Jesus, enxugando com os cabelos. Ela não teve nada dessa mentalidade, não. Ela não se importou com o que iam dizer, pensar, achar. Ela simplesmente se jogou naquela fé e agarrou aquela oportunidade. Então é o que cada cristão tem que entender. Está aí, no mesmo jantar, na mesma mesa, tinha tantos e quantos aproveitaram ao máximo aquela oportunidade. Quantos que usaram da fé para poder viver uma experiência extraordinária? Quantos que investiram a fé no Senhor como Maria? Quantos? Quantos? Você não vê ninguém fazendo isso. Só que também você não vê nenhum desses vivendo a glória de Deus como ela viveu. Então, na vida, você encontra cristãos e cristãos, pessoas e pessoas. Umas totalmente dedicadas à sua fé, e altamente comprometidas, dispostas a tudo, não preocupadas com opiniões, com críticas, com achismos, pessoas que mudam, ela simplesmente abandona, porque essa mulher, ela abandonou a vida promíscua dela. A vida promíscua da prostituição. Ela tinha um passado.
Mas ela simplesmente deixou esse passado e passou a andar com Jesus, a amar Jesus e a dedicar a vida dela ao Senhor. E essa mulher foi privilegiada com momentos extraordinários. Por quê? Por causa da sua fé, por causa da sua entrega, do seu alto nível de comprometimento. Ela se jogou, ela teve uma oportunidade e ela agarrou. Então eu vejo pessoas falando, ao longo da minha caminhada com Jesus, quantas pessoas eu quero tanto que a minha vida mude, eu quero isso, eu quero aquilo, mas quando as oportunidades são colocadas diante delas, quando elas têm a chance de ir além, elas são tímidas, são covardes, são acomodadas, são preguiçosas, são incrédulas, se importam demais com as opiniões, com os achismos, não se libertam da mente, da carne, da mentalidade carnal, não dão lugar a uma renovação mental, não se colocam como aquele barro, aquela argila nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa moldar. Maria permitiu ser moldada. Ela permitiu. Ela teve uma oportunidade, e que realmente foi única. E ela agarrou com toda a força da vida. Ela se lançou. Mas tem muita gente que não faz. Mas o tempo está aí, a oportunidade está aí, está tudo diante delas. Elas podem. Todos esses aqui, no mesmo momento, tiveram a mesma oportunidade, a mesma chance, tudo igual. Só que você não vê ninguém se jogar daquela maneira, com aquela fé, com aquela entrega, com aquela sinceridade, tanta sinceridade, entrega. Ela não estava, você vê que é uma pessoa que não está nem aí para quem está aqui, ela só via Jesus e se lançou aos pés dele, com o coração rasgado, quebrantado, ela derramou a fé dela no Senhor, e ela foi abençoada. Dentro do propósito de vida dela, ela chegou ao nível máximo. Ela foi honrada, ela foi promovida, ela foi muito abençoada. Dentro do propósito de vida dela, ela atingiu mais do que talvez ela imaginava. Mas por que ela foi privilegiada? Está aqui, a fé dela foi diferente, o comportamento dela foi diferente, a entrega dela foi diferente. A forma dela reagir diante daquela oportunidade, daquela bênção que estava diante dela, foi completamente diferente dos demais. Então não adianta as pessoas, no final, chega cada final de ano, vai dando final de ano, minha vida, e isso, e um reclama de cá, outro ali. Só que quando a pessoa tem a chance dela, ela deixa passar. Gente, às vezes eu vejo as pessoas arrumarem, elas dizem que elas têm problemas, que elas têm isso, e tal. Quando elas poderiam se lançar em Deus com toda a força, elas não se lançam. Eu estou vendo aí, eu recebo uma revista semanal, vem lá as que vão ser rainhas de bateria, estão treinando, tem lá uma que está fazendo um treinamento de 8 horas por dia, para aparecer pela dona na avenida. E tantas coisas que eu nem me lembro.
restrições 1000 e treinos. Tem uma, está escrito na revista Veja dessa semana. Se você abrir lá, você vai encontrar. Ela está tendo um custo de R$25 mil a cada ida e volta, que sai daqui, que vai para lá e freta um jatinho, e a fantasia, e o treinador tal. Agora só me esqueci o valor de cada frete. Eu me esqueci agora, saiu da minha cabeça. Um absurdo. Leu também. Isso mesmo, está vendo? Então ela leu também junto. Aí eu leio aquilo e penso assim: quanta entrega para aparecer lá na avenida. Quanta entrega. É tempo, é dinheiro. É todo um investimento, um aparato todo e tudo. Mas é normal, ninguém fala nada, é normal. É tudo normal. Bom, bispo, o que você tem com isso? O dinheiro é dela, faz o que ela quiser. Sim, eu não estou dizendo isso, ela faz o que ela quiser com a vida dela. Não é nada disso. O que eu estou mostrando é o esforço, é o investimento da pessoa. É o tamanho da entrega pelo propósito de vida dela. É isso que eu estou mostrando, o propósito de vida dela. Ela está sacrificando tempo, dinheiro, energia, e isso e aquilo. Pelo propósito de vida dela. Ela está dando o sangue e dinheiro. E aí uma pessoa, ela quer muito de Deus, mas tudo para ela é difícil. Ela quer os resultados da Maria, mas muitas vezes ela está tendo atitude de Judas para com Deus, para com a fé. Por que ele criticou o dinheiro, o perfume da Maria ter derramado dos pés do Senhor? Foi porque ele estava preocupado com o pobre? Não, porque ele queria aquele dinheiro para roubar um pouco mais. Por que algumas pessoas criticam? Você não vê nenhuma crítica, ou se há, eu não vi. Dentro desse propósito de vida carnavalesco, não sei o quê. Mas se os cristãos passa um dia orando, buscando a Deus, dizima, oferta, para buscar Deus, para investir no Evangelho. Muitas vezes os próprios cristãos não têm esse comprometimento e não têm essa visão. Às vezes são como o cristão Judas, que critica, porque ele não quer fazer, então ele quer criticar os que estão fazendo. Ele não tem a cabeça da Maria, ele tem a cabeça, a cristã Maria, ele tem a cabeça do cristão Judas. Está dentro do Evangelho, mas enquanto o cristão Maria está se doando e se lançando com toda a força, o cristão Judas está questionando, não tem um espírito mudado, continua com a mesma mentalidade, tudo acha demais, não precisa disso. Mas o ímpio é mais prudente, diz a Bíblia, os filhos das trevas, está aí escrito, do que os filhos da luz, porque dentro do propósito de vida, os filhos das trevas se doam. Mas o povo de Deus, uma chuvinha não dá. Um probleminha não dá.
uma situaçãozinha, não dá, tudo é difícil, tudo não dá, tudo isso. Eu penso assim, essa é a minha cabeça. Não, mas peraí, a Maria também pensou de várias maneiras uma vida inteira. Mas um dia ela decidiu mudar, porque ela entendeu que ela precisava mudar, se ela quisesse uma vida diferente. O Judas estava lá. Ele estava participando de tudo, mas a cabeça dele não estava ali, a mente não tinha sido mudada, o espírito não tinha mudado. Não tinha sido mudado. Estava todo mundo aqui, na mesma casa, no mesmo jantar. Enquanto é como estar aqui, dentro da mesma casa, o mesmo jantar espiritual. Quantos estão com o espírito da Maria? Não me importa nada, importa a minha fé. E quantos que estão ainda com o espírito? A Marta, ocupada com muita coisa. O Lázaro, está lá. E o Judas, só na crítica, só na desconfiança, só nos seus achismos. Daí, a pessoa depois, as coisas vão sendo reveladas, porque a fé que cada um manifesta é revelada através dos seus resultados depois. Mas por que só a Maria viu tanta glória, tanto poder? A Maria viveu isso. Mas aqui, a Maria tinha um comportamento diferente. Um comportamento de fé, uma entrega. A Maria agarrava as oportunidades dela com Jesus, as oportunidades dela de vencer, muito diferente dos demais. A Maria se jogou. Então, isso é uma coisa que cada um tem que entender. Se você quer viver coisas realmente grandiosas em Deus, está na hora de você pegar o espírito da Maria. Uma fé diferente, uma fé ousada, comprometida. Uma pessoa que realmente quer Deus e quer viver a glória de Deus. Porque uma coisa é eu falar que eu quero Deus e quero viver a glória de Deus. Outra coisa é o meu comportamento de fé. O comportamento da Maria foi diferente do de Lázaro, da Marta, do Judas e dos outros. Porque nenhum aqui agarrou a oportunidade como Maria agarrou. Nenhum investiu em Jesus como Maria investiu. Nenhum se jogou daquela maneira aos pés do Senhor como Maria. Nenhum teve essa fé aqui. Mas também nenhum viveu o que ela viveu. Nenhum desses aqui viveu o que ela viveu. Está entendendo o que eu estou dizendo? No final das contas, por quê? Por quê? Oportunidade você teve, o tempo e a sorte pertencem a todos. Todo mundo, o dia de todo mundo tem 24 horas, a semana tem 7 dias, de todo ser humano. E o que estamos fazendo com as horas que Deus nos deu, com os dias que Deus nos deu, e com as bênçãos que estão aqui disponíveis para qualquer um que crê? Será que ainda estamos dependendo dos nossos talentos, a nossa cabeça continua no mesmo lugar igual a de Judas? Não. Se eu quero um ano diferente, eu tenho que levar a sério as oportunidades que Deus está me dando. Eu tenho que pegar para valer. Eu tenho que ter um nível de responsabilidade e seriedade. Eu não posso tratar. A Maria não tratou esse dia aqui na casa dela como mais um dia, ou um dia comum, não. Eu não sei quando terei algo semelhante, talvez nunca mais tenha. Hoje é o meu dia, e tudo que eu tiver que fazer, tanto é que ela fez tudo que ela tinha que fazer. Tudo. Ela se jogou. Ela pegou o que ela tinha de mais precioso
e colocou à disposição do Senhor. Nós precisamos fazer como pegar o que nós temos mais precioso, a nossa fé, a nossa entrega, e colocar no Senhor, lançar no Senhor. A oportunidade está aí. A porta foi aberta, está aí aberto para todo mundo. Tempo, sorte, ou seja, bênção, está tudo aqui. Oportunidade está aqui para todo mundo. O que eu vou fazer com isso? Eu posso fazer ter o espírito apenas do Lázaro, estou lá. Da Marta, estou lá. Do Judas, só para criticar, questionar. E eu posso ter da Maria, que eu não sei quem está aqui, o que está acontecendo, eu só tenho olhos para Jesus, porque eu sonho, dentro do meu propósito de vida, eu vou me doar inteiramente. É isso que eu quero, vou me doar. Mas muita gente não se doa. Mas ele quer viver tudo que é grandioso, que a palavra de Deus apresenta como grandioso, ele quer. Só que a fé dele vai até onde o Lázaro foi, até onde a Marta foi, e alguns estão apenas com a fé do Judas, ou seja, totalmente natural, carnal. Ainda não estão dependendo do Senhor. Dependem daquilo que sempre dependeram. A Maria não. A Maria se jogou. A Maria investiu tudo que ela tinha de melhor, o melhor dela. Ela colocou aos pés do Senhor. E a diferença foi muito grande na vida dela. Então, você vê que as coisas não acontecem porque Deus não faz acepção de pessoas. Está aí para todo mundo. Mas o que cada um está fazendo com as suas oportunidades, com o seu tempo. Você pode ter começado esse ano completamente diferente. E pode estar fazendo as mesmas coisas que você sempre fez. Você tem sido orientador à palavra, tenha mais tempo com Deus. Busque a Deus. Você entrou nesse propósito hoje. Você teve momentos em que você orou no seu momento lá com Deus, naquele momento que eu creio que cada um tem, construindo um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Você falou com Deus, você apresentou. O seu coração está no Senhor. Você está determinado. Não, chega, esse ano eu vou mais em Deus, eu quero mais Deus, eu vou, a minha cabeça, eu não vou aceitar mais pensar da mesma maneira, ceder para os mesmos sentimentos, para as mesmas ideias. Não, chega, eu dependi sempre da minha sabedoria, dos meus talentos, eu sempre tive uma fé natural, isso não adiantou, agora está na hora de eu manifestar uma fé viva. Uma fé viva em Jesus Cristo. Se você está com esse espírito, não tem quem te segura, que é o espírito da Maria. Não, eu fui uma prostituta, uma mulher promíscua, o Senhor me libertou, sabe? Os 7 espíritos foram arrancados da minha vida, eu estou liberta de tudo isso, agora eu quero uma vida nova para mim. Você vê que ela não pensava mais como aquela mulher de antes. Ela agora tinha um objetivo na vida dela: se aproximar de Jesus através daquela fé, se lançar nele, e viver uma vida completamente diferente, fazendo coisas completamente diferentes. Tanto é que ela foi altamente honrada. E já o seu Judas, que foi escolhido, porque aí que está. Deus dá oportunidades para as pessoas. E dentro dessas oportunidades, nós precisamos fazer as escolhas certas.
Por que Deus dá oportunidade para as pessoas? Porque é nas oportunidades que elas revelam se elas mudaram ou não, e o que elas realmente querem da vida delas, para a vida delas. É nas oportunidades que tudo é revelado. Que tipo de espírito está lá? O Judas mostrou que era o mesmo. Não mudou nada. A Maria não. Em cada oportunidade, as pessoas precisam ter. Por isso que antigamente eu ainda, quando algo aconteceu, oh meu Deus, será que eu não ouvi? Não. Elas tiveram a oportunidade delas. Elas tiveram. Como Judas teve a dele. E aí, o que o Judas fez? Escolheu mal. Ele teve a chance de ser uma pessoa diferente, mas ele decidiu continuar sendo o mesmo. Eu já tive pessoas que tiveram a chance de serem diferentes, mas elas decidiram continuar as mesmas. Elas deixaram Satanás entrar na vida delas. O Judas deixou Satanás entrar na vida dele. E Judas era o que? Era um cristão. Ele andava com Jesus. Ele era um discípulo. Então, você recebe uma oportunidade de fazer tudo diferente na sua vida. Aí é você que decide o que você vai fazer com essa oportunidade. Se você vai continuar sendo a mesma pessoa de sempre, ou se você agora vai mostrar que você está disposto a ser uma pessoa completamente diferente. Então, é necessário, todos precisam ter. Por isso que a Bíblia diz que o tempo e a sorte pertencem a todos. O tempo e a oportunidade, todos têm. Agora, cada um tem um tipo de atitude, de reação com as oportunidades que recebe na vida. Maria nós vemos, Judas nós vemos, cada um aqui mostrou o que teve um tipo de atitude. Somente a Maria teve uma atitude diferenciada e também só ela viveu resultados diferenciados. Amém, minha gente? Coloque-se em pé com o seu propósito. Com o seu propósito nas mãos. Traga um pouquinho para o seu coração. E pense um pouquinho comigo. Agora. Essa é a sua oportunidade. É o seu ano novo. Um propósito novo. Você pode deixar tudo para trás. Fé, que não acrescentou nada. Um estilo de vida que não te ajudou em nada. Uma mentalidade que só te prejudicou. Você pode deixar tudo para trás. Tudo. Como a Maria deixou. E agarrar com toda a força da sua vida essa chance, essa bênção de viver e viver coisas que você ainda não viveu. Experimentar coisas que você ainda não tinha experimentado. E ser promovido a lugares que você ainda não foi lá. Você pode. Você pode decidir colocar sua fé no lugar certo. E não continuar dependendo dos seus talentos, dos seus dons, da sua capacidade, manifestando uma fé natural. Porque é o que eu vejo, às vezes aqui, ó, nem o deixa eu voltar aqui, ó, percebi. Ainda outra coisa de baixo, os velozes nem sempre vencem a corrida.
Nossa, mas eu sou tão veloz, por que eu não estou vencendo? Talvez porque a sua fé está na sua velocidade, na sua capacidade arrancada aqui. Nossa, mas eu sou tão forte, por que eu não estou vencendo, triunfando na guerra? Porque talvez a sua fé está nessa sua força, no seu treinamento, em tudo isso. Eu sou tão sábio, por que eu não consigo nem sequer pagar minhas contas, ter uma remuneração digna? Talvez exatamente por isso você confia demais na sua sabedoria, na sua cabeça, no seu conhecimento, na sua inteligência, nas suas graduações. Você confia demais. A sua confiança está nisso. E quando nós passamos a andar com Jesus, nós somos convidados a andar por fé. E é dessa maneira que você vai vencer, andando por fé. Dependendo da fé em Jesus Cristo. E agarrando uma oportunidade como essa, que só se entende através da fé. Ninguém vai entender isso aqui se não for pela fé. O que quer entrar num projeto de conquista? Se você vier com a mentalidade carnal, você não vai entender o que é isso. Você nem vai entender o que é passar 7 horas num domingo de jejum. Você vai questionar. Você não vai entender nada disso. Porque o justo viverá da fé. Você só vai entender as coisas pela fé. O Judas não entendeu a atitude da Maria, porque ele era um carnal. Ele questionou o ato dela, também porque lá dentro dele ele não era capaz de fazer aquilo, porque o espírito dele era um espírito carnal. Então quem é carnal não entende as coisas do espírito mesmo. E para você viver coisas grandes em Deus, você não pode se apresentar mais como um carnal, porque você não vai a lugar nenhum desse jeito. Você tem que colocar a sua cabeça no lugar certo, depender da fé, depender de Deus, e se lançar em Deus, se lançar num propósito como esse, de cabeça, para valer. Para valer. É para valer. Se tem uma coisa que Deus tem falado conosco continuamente, é isso, ou entra ou sai. Mais ou menos não adianta, gente. Ou você é frio ou você é quente, morno é perda de vida. Eu estou te aconselhando, não joga a sua vida fora. Eu tenho visto gente há 500 anos dentro da igreja, com a mesma cabeça, a mesma mentalidade. Quem olha para a pessoa, acha, não, está ali, é um cristão, mas é um cristão que se engana há anos. E Deus está te convidando a não se enganar mais. A ser quente, a ser cheio do Espírito, a ser como a Maria. O que adiantou? O Judas está ali, passou aqueles anos com Jesus, andou com Jesus, comeu com Jesus, viu milagres. Adiantou alguma coisa? Adiantou nada, porque ele jogou tudo fora. Tudo que ele teve, que era grande demais, ele simplesmente jogou fora. E a Maria não. A Maria não estava tanto tempo quanto o Judas estava com Jesus, mas o tempo que ela ficou, ela agarrou ao máximo, e enquanto o Judas se suicidou, se enforcou, Maria viu a glória do Senhor, anunciou a sua volta, a sua ressurreição. Ela que foi anunciar a todo mundo, oh, aleluia, imagina que privilégio. Você vê aí as pessoas perguntam, mas por que a Maria? Eu te falo, eu preciso ler isso de novo? Não, a Maria tinha uma fé e um comportamento diferenciado dos demais. A fé da Maria era outra, a entrega da Maria, o comprometimento da Maria. Ela investiu vida, tempo, a fé dela, o dinheiro, o que ela tinha de melhor no Senhor. Naturalmente, minha gente, que quando uma pessoa dá um passo de fé como esse, não tem como ela não ser abençoada. Então, você quer ser muito abençoado por Deus, está na hora de cada um dar um passo de fé ousado, dar passos de fé diferenciados.
Você quer viver o melhor ano da sua vida? A promessa está aí, é para todos. A oportunidade está aí, é para todos. Agora o que você vai fazer com isso é você que escolhe. O que você está fazendo já com a porta que Deus lhe abriu gigante, com essa promessa maravilhosa, essa oportunidade maravilhosa, aí só você que vai saber, só você, ninguém pode saber, é você que sabe. Mas a verdade é, que eu mostrei para você aqui o que é uma entrega diferenciada, e o resultado dessa entrega é grandioso. Então tome uma decisão na sua vida, de você pegar como a Maria, o espírito da Maria, é para valer, não é mais ou menos não, é para valer, porque mais ou menos não vai, é tudo. Chegou a hora, se o ano passado você se doou, esse ano você deve se doar mais, você deve vir com tudo. É Deus na minha vida, é para Deus, vou depender de Deus, vou viver para Deus. E não tem como você não experimentar resultados completamente diferentes na tua vida. No nome de Jesus. Levanta o seu propósito agora ao céu. E fala com Deus agora, com o espírito da Maria. Um espírito ousado, corajoso, entregue, fiel. Mostra agora para Deus, só Senhor, eu confio no Senhor. E eu vou viver de uma forma diferente na minha vida. Eu confio no Senhor, eu vou viver, meu Pai, de uma forma diferente. Eu ainda não tinha entendido essa fé. Eu ainda não vinha praticando, talvez, não sei, essa fé, essa entrega total, esse comprometimento que eu estou encontrando aqui ao ler a história da Maria. Mas Senhor, eu quero isso para mim, é esse espírito que eu possuo hoje na minha vida, e é para essa direção que eu vou, Senhor, é isso que eu vou perseguir, essa entrega total, completa, absoluta, sem questionamento, sem reservas, sem preocupações, com opiniões e achismos. Eu me entrego para valer, Senhor, porque eu quero viver a sua glória de uma forma diferente, meu Senhor. Eu quero ir além, eu quero um ano diferente na minha vida, e eu sei que isso depende das escolhas que eu vou fazer, Senhor, com as oportunidades que o Senhor colocou diante de mim. Vai passando do teu sangue sobre o teu povo agora, meu Pai. Queima cada um do alto da cabeça, a planta dos pés. E eu quero repreender o espírito da covardia, da timidez, da mentalidade carnal, essa fé natural. Oh, meu Pai, que tudo isso vai sendo mudado agora em nome de Jesus. Ó Senhor, todo mundo tem um homem carnal e um homem espiritual, mas a gente não sabe o que cada um está alimentando mais. Mas eu oro para que o teu povo passe a alimentar o homem espiritual, meu Pai. Porque se o homem espiritual for alimentado e o carnal não for, essa pessoa vai progredir, ela vai longe. Então, Senhor, passa do teu sangue agora, que nenhuma cegueira permaneça, frieza, ó meu Deus, preguiça, porque nós sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e muitas vezes ele rouba a energia, a força, a visão das pessoas, porque ele quer mantê-las no mesmo lugar, na inércia, na derrota, no fracasso, na passividade, na derrota, meu Pai. Quantas pessoas que cederam já à preguiça, já cederam à inércia, à passividade, à acomodação, aos obstáculos, mas o Senhor está nos ensinando como fazer, meu Pai. Eu oro para que o Espírito forte domine a vida de cada um. Chega desse espírito acomodado, fraco, chega de incredulidade, chega de questionamentos, chega, Senhor. Eu repreendo esse espírito carnal, esse espírito preguiçoso espiritualmente, da vida de cada um, que tem impedido essa pessoa de prosperar na fé. E quando uma pessoa não prospera na fé, ela não prospera
prospera na vida. Abra a mente dessa pessoa, traga renovação para essa mente, que corações sejam trocados, que vidas sejam mudadas, para que o Senhor possa fazer uma grande obra, que esse espírito religioso caia por terra, esse espírito religioso e emocional, esse espírito preguiçoso e acomodado, vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Toda cegueira espiritual seja arrancada, toda surdez espiritual seja tirada, todas as amarras do mal, toda opressão, toda a seta do inferno que veio sobre essa pessoa, para desanimá-la, para levá-la à acomodação, para colocar na mente dela que não é bem assim, não precisa ser assim. Eu repreendo em nome de Jesus espírito da loucura, do desequilíbrio, da religiosidade, do emocionalismo, da preguiça, do desânimo, da incredulidade, da dúvida. Sai em nome de Jesus agora, em nome de Jesus. Essa mentalidade carnal caia por terra, esse olhar carnal caia por terra, essa falta de atitude na fé, eu ordeno que caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Que o teu povo tenha, meu Deus, o mesmo espírito da Maria, essa atitude na vida, essa atitude de fé, essa atitude ousada, corajosa, destemida, entregue, comprometida, em nome de Jesus Cristo, essa capacidade de se entregar, de mudar, de se converter verdadeiramente, de se render ao Senhor. Oh, meu Pai, que esse espírito tome a vida de cada um, que essa pessoa dependa da fé e não dos seus talentos, da sua capacidade humana, que ela dependa do Senhor, que ela se lance no Senhor, que ela se comprometa com o Senhor altamente, meu Pai. E eu apresento os projetos de conquistas de cada um agora. Vai materializando, meu Pai, todos esses projetos de conquistas. Materializa sonhos, materializa desejos, materializa os projetos, materializa, meu Deus. Eu não sei o que essa pessoa colocou nesse projeto, mas eu quero pedir milagres, eu quero pedir, meu Deus, transformações. Aquilo que vem amarrando a vida dessa pessoa, eu ordeno que caia por terra no nome de Jesus. O espírito de enfermidade, a enfermidade da alma, do corpo, do espírito, vai caindo por terra agora em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de enfermidade, todo espírito de enfermidade saia. Todo espírito da miséria, do fracasso, do desemprego, do endividamento, saia em nome de Jesus. Todo espírito da perseguição, da injustiça, das amarrações, vai caindo por terra agora em nome de Jesus. O espírito da humilhação, da vergonha, da derrota, caia por terra em nome de Jesus. Tudo que vem oprimindo a vida dessa pessoa, vai caindo por terra agora. Esse problema familiar vai saindo dessa casa, dessa família. Essa dependência dos vícios vai caindo por terra agora. Tudo que vem amarrando a vida dessa pessoa e roubando as vitórias dela, caiam por terra em nome de Jesus agora. Pai, eu não sei o que essa pessoa colocou diante do Senhor, mas eu te peço, responda. Materializa o projeto de conquista dela, materializa o projeto de conquista para 2016, tudo que ela colocou, meu Pai, o projeto espiritual, o projeto familiar, o projeto financeiro, o projeto da saúde, o projeto dela de vida, materializa, meu Deus, materializa sonhos, materializa projetos, materializa as mudanças da vida dela, materializa, Senhor, responda o teu povo. Fala com Deus com a força da sua alma, dá os detalhes para Deus. Diga, meu Deus, eu coloquei aqui diante do Senhor meu projeto espiritual, meu projeto ministerial. Isso aqui parece impossível, mas o Senhor pode fazer. O meu projeto familiar, meu Pai. O meu
meu projeto sentimental. Isso parece impossível, mas o Senhor pode. O meu projeto na saúde, Senhor. Também, isso é impossível para a medicina, mas o Senhor pode. Meu projeto financeiro, meu projeto profissional, Senhor. É impossível para mim. Abrir essa empresa, ocupar esse cargo. Atuar nesse ramo. Morar nesse imóvel. Ter esse carro, ter esse salário. Ter essa conquista, meu Pai. Vencer essa ação judicial. Senhor, isso é impossível, mas eu coloquei diante do Senhor agora, realiza na minha vida. Começa a pedir para Deus, Senhor, me dá visão para eu poder colaborar com o Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento para eu poder cooperar com o Senhor, me dá inteligência da fé, uma inteligência espiritual, para que eu possa, Senhor, atuar onde eu devo atuar, colaborando com o Senhor, para que o Senhor possa agir na minha vida. Senhor, me ajuda a cooperar. Começa a dizer isso para Deus, me ajuda a cooperar, me ajuda a cooperar com o Senhor, com a minha mente, com o meu espírito, com a minha vida, para que o Senhor possa agir na minha vida, meu Pai. Me ajuda, meu Pai. Oh Deus, me ajuda a te agradar, me ajuda a me comportar como eu devo me comportar, me ajuda a me colocar na posição que o Senhor espera para o Senhor poder me abençoar. Me ajuda, meu Deus. Eu quero o espírito da Maria, a fé dessa mulher na minha vida, essa determinação, essa ousadia, essa entrega, esse comportamento, meu Deus, comprometido. Eu quero isso na minha vida, meu Pai, porque eu quero viver tudo que é direito meu, Senhor. Se alguém pode viver as suas promessas, se alguém já viveu as suas promessas, eu entendo que eu também posso viver, e eu quero isso para mim. Vamos, você tem que começar a dizer, Senhor, tem muitos que já viveram porque deram condições, então eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. Se as tuas promessas é para quem quer que seja, eu sou um quem quer que seja, eu sou uma quem quer que seja, eu quero isso para mim. Então, meu Senhor, me ajuda a cooperar e haja na minha vida com poder. Aquilo que eu não estou vendo, me ajuda a ver. Aquilo que eu não estou entendendo, me ajuda a entender. A força que eu não estou tendo, me ajuda a ter. A visão que eu não estou tendo, me dá. Senhor, eu te peço agora, me ajuda a contribuir para o Senhor fazer tudo que tem para fazer na minha vida. Oh meu Deus, eu sei que o Senhor quer fazer muito por mim. Me ajuda a colaborar, me ajuda, Senhor, porque eu quero experimentar a grandeza do Senhor. Eu quero experimentar o seu poder na minha vida. Eu preciso ir além, Senhor amado. Muda a minha vida em 2016. Oh meu Deus, leva eu para um lugar alto em 2016. Me ajuda, Senhor, a viver a sua glória nesse ano como eu nunca vivi. Senhor, escreve a minha história em 2016. Eu peço uma mudança radical na minha vida. É você que vai falar com Deus. É hora de você falar. Vem cá, se você não consegue orar, você pode pedir para um obreiro te ajudar a orar, mas você tem que aprender a orar, porque só suspirar não é oração, só desejar não é oração, esperança não é oração, dizer que você crê também não é oração. Você precisa falar com Deus, você precisa abrir seu coração, você precisa se derramar na presença de Deus, você precisa dizer: Deus, eu creio, faça por mim, meu Deus, eu creio, faça por mim. Se um obreiro vê alguém com a boca fechada, talvez ele não está tendo força. Ora com ele, para que ele retenha a força para orar, porque até para orar nós temos que orar. Minha gente, até para orar, você tem que orar. Você tem que dizer: Senhor, me ajuda a orar. Senhor, me ajuda a orar. Me ajuda a orar.
porque o diabo não quer que eu ore, porque ele sabe que assim eu não vou vencer. O diabo não quer que eu ore, porque ele sabe que assim eu não vou vencer. Me ajuda a orar, eu preciso orar, porque se eu orar, eu vou vencer. A arma mais poderosa que você tem é a oração. A arma mais poderosa que você tem é a oração. A arma mais poderosa da sua vida é a oração. Então ore, 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 diga: Deus, Deus, me ajuda a orar, me dá vitória, reescreve a minha história de vida, materializa os meus projetos, me dá vitória, Senhor. Meu Pai, ajuda o teu povo a orar. Ajuda o teu povo a orar, ajuda o teu povo a orar para poder vencer. Ajuda, Senhor, ajuda, ajuda, Senhor, essa pessoa a orar, para que ela possa vencer. Ajuda ela a clamar, ajuda ela a buscar, para que ela possa vencer, meu Deus. Dá vitória à igreja, dá vitória ao ministério Mudança de Vida, dá vitória, Senhor. Ajuda essa pessoa que não está conseguindo orar. Ela tem que aprender a orar, sabe por quê? Porque senão ela não tem como vencer. O diabo não quer que a gente ore, porque vem um peso, parece que você não consegue orar, porque aí você também não vence. Você precisa orar para você vencer. Você precisa orar para vencer. Fala com Deus: Deus, olha para mim e me responda, Santo de Israel. Responda o meu clamor, responda as minhas orações, responda, Senhor. Materializa meus sonhos, materializa meus projetos, encaminha a minha vida. Eu quero ser cheia do Senhor, como Maria estava cheia de fé. Eu quero ser cheia de fé, cheio do teu Espírito Santo. Começa a dizer isso: Senhor, eu quero ser cheio de fé. Eu quero que a medida da minha fé seja aumentada. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Eu quero atingir, eu quero vencer. Me ajuda a vencer a mim mesmo, me ajuda a superar os obstáculos. Eu não quero mais ficar no mesmo lugar. Diga isso para Deus: Deus, eu sei que todo mundo tem pontos fortes e pontos fracos. Me ajuda a fortalecer meus pontos fortes, e não deixa, meu Deus, eu quero fortalecer ainda mais os meus pontos fortes, para eu não cair em nenhuma área fraca da minha vida. Me ajuda, meu Deus. Eu não vou ceder às fraquezas, e não vou deixar o diabo entrar na minha vida e me dominar por intermédio das fraquezas. Eu não aceito que a preguiça me domine, que a incredulidade me domine, que a inércia me domine, que os questionamentos me dominem. Eu não aceito que a dúvida venha controlar a minha vida. Eu não aceito que opiniões, que a incredulidade, que o medo domine a minha vida. Eu não aceito, Senhor. Eu quero andar em vitória, e eu tomo posse que esse será o melhor ano da minha vida. Eu tomo posse de uma mudança radical na minha vida, para a glória do teu nome, meu Deus, em nome de Jesus. Mais uma vez, consagre o seu propósito, Senhor. Eu consagro o meu projeto de conquista para 2016, ano do Salmo 126, eu consagro ao Senhor dos Exércitos, e eu vou viver a glória de Deus nesse ano, em nome de Jesus. Esse será o melhor ano da minha vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Com a tua mão estendida para a direção onde você precisa que Deus haja, mais uma vez, profetize o cumprimento do Salmo 126 lá, e creia nisso com a força da sua vida, agora com a força da sua vida, lá em nome de Jesus, em nome de Jesus, na rua tal, número tal, bairro tal, na situação tal, na questão tal, na vida do fulano de tal, eu profetizo o cumprimento do Salmo 126, eu tomo posse de vitórias e mudanças, eu tomo posse de milagres agora,
Eu tomo posse agora em nome de Jesus. Eu declaro lá agora que essa barreira já caiu por terra, que essa opressão foi tirada, que essa força demoníaca já foi derrotada, que essa porta já foi aberta, que esse milagre já foi materializado, que eu já estou vivendo o Salmo 126 da minha vida, estou vivendo meus sonhos, minha boca está cheia de riso, grandes coisas o Senhor já fez por mim. Eu profetizo vitórias lá, minha família já foi restaurada, meu trabalho, tudo já foi restaurado em nome de Jesus. Tudo já foi mudado em nome de Jesus. Eu creio nisso. Em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Oh Deus Santo. Estamos todos na mesma fé e no mesmo Espírito. E neste momento, meu Salvador, eu concordo com todas as orações que foram feitas. Eu ligo aqui na terra todas essas orações e clamores. Todos esses milagres. Eu ligo aqui na terra para que sejam ligados no céu. Todos esses projetos. Eu ligo aqui na terra para que sejam ligados no céu. Todas essas situações que foram apresentadas em oração, em clamor, eu as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. E eu declaro as vitórias do teu povo. E peço que seja, meu Deus, os projetos materializados, concretizados. Eu concordo com todas essas vitórias. E ligo aqui na terra esses projetos de conquistas para que sejam ligados no céu. E desligo tudo que vem impedindo o sucesso e a vitória dessa pessoa aqui na terra, para que sejam desligados no céu. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro vitória e eu profetizo o Salmo 126, materializado na vida de cada pessoa. Eu os abençoo agora em nome de Jesus Cristo e tomo posse junto com todos do cumprimento dessa palavra na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém.